Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal A Gente Tem História e hoje a gente está retornando às nossas correções de questões de vestibulares. Hoje a gente vai trabalhar a questão 72, beleza? Questão essa que caiu no Enem 2023, beleza? Então, o texto 1 dessa questão me diz o seguinte: por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido. Mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. Então, veja só, para que essa viagem espacial ela aconteça, tá? Essa viagem espacial ela aconteça, a gente vê que foram criadas o quê? Novas tecnologias. E esse investimento, ele tem o seguinte argumento, que em algum momento, né, essas novas tecnologias, elas vão poder voltar para a sociedade. E aí esse texto 1 dá um exemplo disso, dois exemplos na verdade. Fala que a câmera, ou melhor, a câmera fotográfica hoje, comum no mundo todo, né, inclusive aí nos smartphones, nessa webcam na qual eu estou utilizando para gravar essa correção, enfim, ela lá atrás foi utilizada como tecnologia para ser inserida em telescópios, assim como o titânio, né, que hoje é usado na medicina, a gente costuma ver em cirurgias, ou seja, tem uma fratura, o osso ele quebrou, e aí para que a gente tenha essa junção novamente, a gente pode colocar uma placa de titânio, pode colocar pinos de titânio, então isso tudo facilita a recuperação e o retorno da mobilidade, né, daquele indivíduo pós um acidente. Então, o texto ele traz com esses dois exemplos que a tecnologia que outrora, que num passado foi utilizada para uma coisa que não era de acesso público, com o tempo ela foi tendo novas funcionalidades, tá? E essas funcionalidades elas chegaram às massas, à população como um todo, ok? Então, esse texto 1 ele traz essa questão das viagens espaciais, que hoje não são acessíveis, mas que num futuro podem ser. Não só as viagens espaciais, mas como a tecnologia desenvolvida para isso se tornar possível. Beleza? O texto 2 é uma imagem. A gente vê aqui o que a gente imagina ser o solo, né, da Lua, por exemplo, ou de um planeta, tá? Que poderia ser Marte, porque esse homenzinho verde aqui a gente pode caracterizar como um marciano, né? Um extraterrestre. E o texto 2 ele tem um título, né? A imagem. Bilionários lançam nova era de viagens ao espaço, tá? Então a gente percebe que já no título a gente tem uma ligação sobre os conteúdos dos dois textos. E aí a gente tem um diálogo. O astronauta, né, que possivelmente pode ser um bilionário, ou um indivíduo financiado por um bilionário, diz o seguinte: viemos em paz. E aí esse homenzinho verde, né, esse ET, ele está com um tablet, né, o que parece ser um tablet na mão, e está conversando com um indígena. E ele diz assim, o indígena fala para esse marciano, homenzinho verde, enfim: acredite em mim, não confie nesse pessoal. O paralelo aqui, a gente pode fazer, né, esse homem como os colonizadores, né? Colonizadores que, por exemplo, chegaram aqui na América, né, durante ali as grandes navegações, as viagens ultramarinas. E quando esses indivíduos chegaram, né, em várias partes, não foi uma chegada, né, um contato pacífico, mas em muitos casos esses indivíduos eles conseguem fazer algumas alianças com a população local. A gente vê aquela prática do escambo, né, da troca de algumas quinquilharias trazidas da Europa para a ajuda dos indígenas em relação à extração do pau-brasil. Então, esse texto 2 ele faz esse paralelo, né, que esse colonizador ele teria chegado aqui também numa espécie de missão civilizadora, né, numa missão de paz, o que de fato não aconteceu. A gente sabe que acontece um verdadeiro genocídio indígena, né? Aí com guerras, fome, doenças, enfim, tudo isso inserido no contexto autóctone, né? E amplificado, né, em várias situações, como as guerras que já existiam, mas foram amplificadas, por exemplo, a partir da chegada desse colonizador. E aí
O índio tá avisando, ó, fique esperto, mais ou menos assim, fique esperto que essa galera já chegou aqui, lá nas grandes navegações, e essa paradinha de viemos em paz não foi bem assim não, viu? A gente só veio perceber depois, tá? Então, esses textos eles falam sobre viagens espaciais. O primeiro fala como as tecnologias podem com o tempo serem revertidas, né, para um acesso mais universal. E o segundo texto fala sobre esses verdadeiros interesses, né, criando aí personagens, que seria esse bilionário aí astronauta e um homenzinho verde, né, de outro planeta sendo alertado por um indígena, porque esse homem que hoje está rompendo as fronteiras do espaço, lá atrás rompeu as fronteiras oceânicas, saindo da Europa para vir aqui para a América, ok? E aí o enunciado da questão me diz o seguinte: os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial, que revelam respectivamente. Então, eu preciso saber o que esse texto 1 representa e o que esse texto 2 representa diante dessa nova corrida espacial. O texto 1, a gente vê claro que ele fala sobre as expectativas de como se utilizar, né, as expectativas de como se utilizar essa nova tecnologia e que, a exemplo da câmera, a exemplo do titânio, vai chegar um momento que essas novas tecnologias elas vão ajudar também no cotidiano das pessoas, né? Então há toda essa expectativa, né, não só com a universalização da viagem espacial, mas também, né, com essa tecnologia que vai ser utilizada para facilitar, né, ser convertida futuramente em coisas para facilitar o cotidiano das pessoas. Então a gente vê aí muito sobre expectativa. E o texto 2, a gente fala obviamente sobre desconfiança, né? Quando o astronauta já acena lá pro homenzinho verde e diz, ó, a gente tá vindo em paz, se preocupa não. O índio que já passou por isso, né, lá no período das grandes navegações, diz assim, ó, isso já aconteceu comigo. Disseram que chegaram aqui em paz e causaram um verdadeiro alvoroço, né? Então o índio diz, ó, acredita em mim, não confie nessa galera aí não confie nesse pessoal. Então esse ato de não confiar gera uma perspectiva, né, de desconfiança. Então a alternativa correta aqui, ó, seria a letra B, beleza? Galera, tô voltando aí gravar, né, manusear aqui o OBS, enfim, depois de alguns meses aí parado, né, que deu probleminha aí no meu notebook e agora eu consegui montar um setupzinho. Mas e aí eu quero realmente democratizar essa leitura das questões do Enem, trazer conteúdos para vocês, sempre dentro, né, das minhas limitações, porque eu tenho outras situações, né, além do canal, que é basicamente um hobby, ok? Mas é isso. Espero ajudá-los, né, nessa trajetória de aprovação. Espero fazer parte aí com vocês do sucesso de vocês nessas aprovações futuras, né? Não uma aprovação só, quero ver várias aprovações aí de vocês, ok? Até a próxima aula, forte abraço!